E olha só, lideranças do setor de soja e de algodão estão em Brasília para debater os desafios do setor. Quem acompanha o Fórum Geopolítica e Logística é o repórter Álvaro Couto. Ele está aqui com a gente já ao vivo no nosso telão para participar no nosso AgroNotícias. Álvaro, seja bem-vindo, bom dia. Quais as principais questões discutidas por aí? Quais as novidades você conta para a gente aqui, para a nossa audiência? Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Felipe. Bom dia a você, a todos que nos acompanham agora no Agromanhã. A gente está aqui com o Orcival Guimarães, que é presidente da Associação Mato Grossense de Produtores de Algodão, que é uma das entidades que organizam esse fórum, junto com a Associação Brasileira de Produtores de Algodão, a Abrapa, e também a AproSoja Brasil. Presidente, o Felipe até me perguntou, mas eu vou deixar para você também fazer essa ponderação. Quais são os gargalos logísticos que os produtores de algodão aqui no Brasil, principalmente no seu estado, do Mato Grosso, enfrentam e que tipo de soluções vocês buscam nessas discussões aqui hoje em Brasília? Bom, o Mato Grosso é um estado, um grande produtor de algodão, de soja, milho, boi, enfim, gergelim, arroz, produz tudo, feijão. Porém, nós estamos na ponta, muito distante do centro consumidor, muito distante dos portos. Então, Mato Grosso é o lugar que mais sofre por falta de logística, porque pegar uma soja, ou um milho, ou um algodão e trazer até o Porto de Santos é muito longe. E aí, então nós pagamos um preço muito alto da falta de logística. O que, na minha opinião, aconteceu? Passou muitos anos sem dar a devida atenção para as logísticas. E a luz amarela acendeu há muitos anos atrás. Agora tem uma luz vermelha grave. Nós chegamos num ponto, ou a gente resolve isso aí, ou nós podemos ter um prejuízo muito grande, em especial ao Mato Grosso, devido a essa falta de logística. Ou seja, inclusive o senhor está trazendo aqui algo que foi discutido lá dentro, porque a gente já teve a abertura desse fórum, foi o primeiro painel, e a gente vê uma preocupação de um colapso no setor de transporte. Por quê? Porque para dentro da porteira, o agronegócio ele consegue aumentar a produtividade, consegue aumentar a área plantada, ou seja, consegue trazer mais produção para dentro da porteira, mas essa logística, tanto de transporte quanto de armazenagem, de armazenamento dessas safras, acabam gerando prejuízos. E há ainda uma perspectiva, até com a questão de pastagens degradadas, de recuperação para a agricultura, que amplia então a produção. Mas há então essa preocupação com o colapso do setor de transportes do jeito que está, não é isso? Sim, nós temos, do jeito que está, sem ter aumento de área plantada, essas pastagens degradadas, transformar ela em agricultura, nós já temos um gargalo muito grave. Agora você imagina se aumentar essas áreas de pastagem, isso vai piorar. Mas eu acredito que com a união das entidades, do governo federal, governo estadual, os governos municipais, é possível resolver isso, porém, isso não pode parar. Esse fórum aqui é muito importante, mas o mais importante depois do fórum é continuar a conversa, a discussão e trazer esses debates até a gente andar com isso, porque fazer isso aqui e depois deixar para lá, não vai virar. E a situação é grave, nós temos que tomar atitude já, senão é um colapso, um verdadeiro colapso. E das atitudes que os senhores vão tomar, a partir do fórum de hoje, os senhores pretendem lançar um manifesto, um documento de intenções, sugestões do que o setor produtivo precisa, seja do setor privado também, que o setor privado tem um papel importante na questão da logística, quanto também das autoridades públicas. O senhor também estava falando lá dentro que teve a questão da BR-163, que era conhecida como Estrada da Morte, e enfim, as obras elas estão sendo destravadas. Então, o
que a gente pode prever nesse documento, o que a gente pode esperar desse documento de atos concretos por parte das autoridades públicas? O exemplo do Mato Grosso com a BR-163 e com a ferrovia, as duas, o governador Mauro Mendes e com o vice Otaviano Pivetta, tiveram uma coragem que é inacreditável. Que foi... A ferrovia, no caso, é a Rumo. A Rumo. Trazer isso para o Estado, estadualizou as duas. E aí andou, simplificou. Né? Então, a gente tem essa bagagem agora, que talvez seja um caminho. Talvez não, certeza que é um caminho. E tem que somar aí esforço dos dois lados. Iniciativa privada, governo federal, governo estadual, governo municipal, para resolver. O problema não é simples, o problema é grave, porque esperou demais. Nunca tinha que ter deixado acontecer o que aconteceu. É tarde, mas não é impossível. Vai precisar de dinheiro externo. Olha, precisa buscar alternativa, a qual nós não sabemos. Lógico que depois as discussões vão se estender e a ideia é levar um documento do que a gente vai discutir aqui hoje para o governo federal, ter vários debates, várias reuniões, mas eu estou com muita fé que isso vai dar bons resultados. Excelente, presidente. Muito obrigado por conversar aqui com a gente. A gente deseja um ótimo resto de evento para vocês, um excelente fórum de geopolítica e logística. A gente também conversou mais cedo com o presidente da AproSoja, Maurício Buffon, que também citou algumas obras, alguns empreendimentos importantes para a destrave do setor, principalmente do setor logístico, e ainda citou, por exemplo, a Lei Geral de Licenciamento Ambiental como um instrumento fundamental para justamente viabilizar esses empreendimentos. Vamos ouvir. Temos 3 grandes projetos aí que estão em vista e precisa ser trabalhado, que é a Ferrogrão, né, que liga ali Sinop a Miritituba. Nós temos uma questão da hidrovia Tocantins, que também ela foi licenciada, a parte ambiental dela, para poder ser operacionalizar agora nesse ano. E também a questão da transoceânica aí, da ferrovia que pode levar produto até a questão do outro lado aí, para poder melhorar essa questão da logística. Os licenciamentos demoram demais hoje no Brasil, precisa ser feito um trabalho para que os licenciamentos, principalmente o licenciamento ambiental, consiga andar na velocidade que é necessário para poder essas obras acontecer. Recursos vai se locando conforme as coisas vão acontecendo, mas o principal entrave no Brasil hoje é as licenças para poder essas obras deslanchar. O fórum, as discussões aqui no fórum, elas seguem durante o dia inteiro. Essa primeira parte está sendo destinada a discussões logísticas, como pudemos acompanhar. Mais tarde também vai ter a participação de representantes de agências reguladoras e também do Ministério da Agricultura e Pecuária. E no final, a discussão vai ser em torno do cenário geopolítico, principalmente com essas incertezas geradas principalmente pelo tarifaço aplicado pelo governo norte-americano. Felipe. Bem, Álvaro, eu quero agradecer a gentileza, viu, de ter participado aqui com a gentileza também da participação aí do presidente. Muito importante esse diálogo que está sendo estabelecido aí. E aí a gente vai trazer, claro, os destaques ao longo da nossa programação de toda essa discussão, de tudo que for de mais importante apresentado nesse fórum. Mais uma vez, muito obrigado, uma ótima tarde para você de trabalho aí, Álvaro. Agora